Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira aqui para a gente poder conversar sobre cães, para a gente entender melhor os cães, para a gente fazer melhor para os cães. Eu acho que é a coisa mais recíproca que existe é a gente fazer o melhor para os cães. A partir desse momento, automaticamente a gente está fazendo o melhor para nós, para nossa família, né, as pessoas que convivem, e para a sociedade como um todo. Quando a gente tem cães que sabem o que acontece na sociedade, que ficam tranquilos, que sabem como se comportar, se é dessa forma que você quer encarar isso, sem dúvida nenhuma a sociedade como um todo vai melhorar no relacionamento geral com os cães. É aquele famoso exemplo, né? A gente dá exemplo para as pessoas, todo mundo que tem um cão, olhar o seu cão, olhar você com o seu cão e se inspirar nisso. E querer também ter uma relação dessa, poder levar os cães em todos os lugares, o cão ficar ali numa boa, super tranquilo, super acostumado com essas situações, habituados às situações. É dessa forma que a gente vai oferecendo cada vez mais uma sociedade melhor para os nossos cães, uma melhor qualidade de vida. Porque se o seu cão sabe frequentar diversos lugares, é porque ele tem essa capacidade. Foi desenvolvido, você ajudou o seu cão a conseguir estar presente nessas situações, participar, fazer as coisas ali como pode ser feito, respeitar o espaço dos outros cães, das outras pessoas, enfim. Isso tudo só é feito quando a gente fala sobre cães, quando a gente estuda, quando a gente conhece, quando a gente se aprofunda, quando a gente se interessa. Então, se você está aqui hoje, nessa quarta-feira ou qualquer dia que você esteja assistindo esse vídeo, pode ter certeza que a sua parte você está fazendo. Isso vai refletir em um mundo cada vez melhor para todos nós e principalmente para os nossos cães, que é o meu papel aqui, é fazer isso, ajudar os cães. Então, uma boa noite a todos aí, obrigado. Marcelo Morelli é lindo também, maravilhoso. Que prazer tê-los aqui. Primeiro de tudo, eu vou começar aqui falando alguns assuntos que tem a ver com a nossa live, mas só para que a gente possa dar uma aquecida aqui, mais tranquila, que é uma relação eu já ouvi falar, ainda mais eu que trabalho com comportamento canino e ajudando as famílias aí a ter cada vez um melhor relacionamento com os cães, eu ouço muitas pessoas falarem que o meu cão não aprende. O meu cão é burro, é muito comum ouvir esse tipo de mentira, vai, porque as pessoas acabam colocando esse estereótipo ou adjetivando os cães dessa forma, sendo... Aí já vou chutar direto aqui, né? Já que a gente vai falar de culpa, botar culpa no cão, será que é culpa do cão? Será que o cão não aprende mesmo? O que será que está acontecendo, então, nessa situação? Mas é muito comum a gente ouvir, se você nunca ouviu, ou se de repente até você mesmo, se você já tem um cão, pode ser que você já tenha se pegado, ouvindo ou pensando isso. Ah, que cachorro burro, esse cachorro não aprende nada. Eu, trabalhando com os cães, já ouvi de raças específicas que têm dificuldade ou que não aprendem nada. Por exemplo, Beagles. Já ouvi falar, não adianta, porque Beagle não aprende, Beagle é teimoso. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando isso, as pessoas caindo nessas armadilhas de achar que o cão não tem a capacidade ou que o cão não consegue. Ou seja, olha como eu estou refletindo tudo que a gente fala, colocando como foco o cão. A gente fala sempre que é o cão que não está em condições. O cão é muito velho. Quem nunca ouviu essa? Se você nunca ouviu, principalmente... E não estou falando nem de velho a ponto de ser muito idoso, já ser um cão sênior. Muitas pessoas acreditam que depois que passou da fase de filhote, 1 ano, 2 anos, o cão não aprende mais nada. Não tem como você ensinar coisas para os cães, que o único momento que eles aprendem é no momento em que eles ainda são filhotes ali, que estão conhecendo as coisas. Depois eles não aprendem mais. Então é muito comum a gente ouvir ainda as pessoas dizerem que os cães não aprendem porque não são inteligentes, têm dificuldade de aprender, enfim, um monte de coisa que a gente fala sobre cães aí, e sempre a gente acaba colocando essa responsabilidade aí nas costas dos cães. E será que estamos certos? Será que estamos errados? Ou será que só simplesmente estamos seguindo a onda, fazendo o que os outros faziam, repetindo o que as pessoas falam, aquilo que nos aconselharam? Será que a gente está caindo também nessa armadilha aí que a sociedade impõe pra gente? Lembra que tudo isso que eu falo é de uma forma genérica, é realmente não separando o famoso joio do trigo. Eu faço aquele amontoado para que a gente entenda aonde a gente vive. Se a nossa realidade é diferente,
que maravilha, que ótimo. A nossa obrigação, e eu coloco entre aspas que cada um entende de uma forma, é a gente passar isso adiante. É a gente melhorar o relacionamento dos outros cães, principalmente daqueles cães que não convivem com a gente. Olha que presente que a gente dá para esses outros cães, para essas outras famílias. Dentro de casa, a gente faz a nossa lição de casa. Mas como é que eu vou fazer para outras pessoas também terem essa visão, agirem de uma forma diferente? Transmitindo essas informações. Do mesmo jeito que essas informações de cão velho não aprende, Beagle é teimoso, do mesmo jeito que essas informações chegaram até você, você tem que passar as informações que realmente valem a pena e que vão transformar de forma qualitativa a qualidade de vida desses cães dentro da sociedade. Vamos lá, boa noite, foi bonito, parecia que eu estava finalizando. Quem chegou agora com certeza se pegou pensando, poxa, perdi a live porque estava um discurso de encerramento aqui, mas era o discurso de abertura. A live de hoje é Vou pôr a culpa no cão. E aí você pode entender essa culpa aí da forma que você quiser. Uma culpa boa? Uma culpa ruim? É legal a gente imaginar sempre como que a gente vai direcionar essas intenções para cima do nosso cão ou de outros cães que a gente conhece. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fixar a pergunta da live. Deixa eu colocar ela aqui embaixo para vocês. Eu falo embaixo porque ela aparece aqui para mim, né? Que é a pergunta de hoje, oficial da live, que daqui a pouco a gente conversa sobre ela, ouve as opiniões de vocês, eu também dou minha opinião, que é em qual situação colocamos a culpa nos cães? Para que vocês possam também dar a opinião de vocês, a gente discutir um pouquinho aqui sobre isso, sem julgamento, só a gente avaliando dentro daquilo que eu acredito, que vocês acreditam também, para a gente entender melhor esses cães. Enquanto vocês vão colocando as respostas de vocês, de preferência aqui no símbolo de interrogação, porque aí a sua resposta fica ali, a sua opinião fica ali pendente, para que eu possa acessar e a gente falar no momento específico da live e não se perder aí no meio. Se você quiser que alguém também participe dessa live, dê suas opiniões, entenda um pouco melhor e melhore o relacionamento com os cães, manda aqui no aviãozinho esse convite, acho que é um convite, né, para as pessoas. Vamos começar. A primeira pergunta é: o cão entende que a culpa é dele? E aí a gente está falando de uma situação que aconteceu e gerou uma consequência. Então é importante a gente entender que o cão, ele, depois que passa por um processo, é óbvio, de coisas que ele já conheceu, que tem um histórico diante de determinadas situações, objetos, coisas, pessoas, ele sabe qual é a consequência do que acontece. Ele tem essa condição, ele tem essa capacidade de saber o que eles fazem para que as coisas aconteçam. Então, sem dúvida nenhuma, se existe alguma coisa que o cão fez, que aconteceu, era uma coisa que provavelmente, aí eu vou colocar generalizando, provavelmente ele sabia o que iria acontecer, qual seria a consequência daquilo. Só que a gente tem que observar isso por um outro viés, de uma forma um pouco mais abrangente ou diferente, tentando ter um pouco mais de empatia com o cão. Se o cão precisa fazer alguma coisa, eu vou falar aqui da culpa ruim, né? Alguma coisa que te desagrada, que você não queria que o cão fizesse. Porém, o cão já entendeu dentro do histórico, da rotina que ele tem com você, das interações que ele tem com você e com essa família, ele entendeu que daquela forma era a forma que ele tinha acesso ao que ele queria. E pode ser uma atenção sua, uma interação com você, ou pegar alguma coisa. De repente, imagina um brinquedo que está em cima de uma cadeira, em cima de uma mesa, sei lá, e ele precisa derrubar a cadeira, sei lá, estou inventando uma situação aqui, derrubar alguma coisa para que esse brinquedo caia e ele consiga pegar esse brinquedo. Qual é a chance desse cão não fazer isso? Dentro de um cenário onde o histórico dessa situação e desse contexto são importantes para o cão. É a única forma que ele conhece daquilo acontecer. Então a verdade é, os cães, na maioria das vezes, se são situações que se repetem, ele sabe qual é a consequência daquilo. Então, teoricamente, trazendo para as nossas emoções e para os nossos julgamentos, o cão sabe que a culpa é dele, ele que foi o responsável por aquilo. É isso que a gente precisa entender. Agora, quais as condições em que aquilo aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Eu acho que é dessa forma que a gente precisa entender a culpa do cão. Será que foi realmente culpa do cão? Ele precisar fazer aquilo, ele tomar aquela atitude, ele só conhecer aquela forma de se relacionar diante daquele cenário, seja porque ele estava sozinho, seja porque ele estava muito agitado, muito eufórico? Será
que é uma responsabilidade, ou seja, consequentemente uma culpa do cão ele agir dessa forma, eu acho que a gente precisa também refletir um pouco sobre isso. Mas o mais importante de tudo é entender que tudo aquilo que o cão faz, se ele já tem um histórico daquilo, ele sabe o que vai acontecer. Então ele fez porque ele queria fazer aquilo, ele precisava fazer aquilo. Então automaticamente ele entende que ele foi o causador, ou seja, a culpa é dele. É importante a gente imaginar dessa forma também e entender esse outro lado. Então sempre entendam isso. Se a gente transformar para a realidade nossa, é importante a gente entender isso. Que o cão, sim, ele sabe que a culpa é dele. Que aquilo aconteceu por coisas que ele fez. Tá? Vamos para a próxima. Isso aqui já começa a gente enveredar um pouco mais nesse assunto. Como o cão demonstra culpa? Vamos sempre pensar em tudo isso que a gente falou, a questão de colocar a culpa no cão, se o cão entende que a culpa é dele. Como ele demonstra? Com o rabo entre as pernas, fica cabisbaixo ou se esconde. Eu coloquei 3 situações, podem haver outros comportamentos que os cães apresentam, mas a verdade de tudo isso, se a gente for pegar, eu não vou pegar tão separadinho cada um, o rabo entre as pernas, ficar cabisbaixo e se esconder, porque dentro do cerne de todos esses comportamentos, dentro dessa situação, quando acontece alguma coisa que você não queria que o cão fizesse, todas elas demonstram uma submissão do cão, um medo do cão. Então, independente da forma como ele demonstra essa famosa culpa, a gente precisa entender que já existe um histórico e provavelmente, se os comportamentos que o cão apresenta são esses comportamentos que têm esse fundo de submissão e de medo, já existe um histórico de coisas e consequências que aconteceram para levar ele a esse comportamento, que geraram medo nele, que geraram opressão em cima dele. Então, o mais importante de tudo, ao invés da gente entender que o cão está entendendo que ele vai tomar uma bronca, é a gente entender que nós criamos esse cenário em cima dele. Fomos nós que apresentamos essa forma de relacionamento para ele, como ele deveria se comportar diante de um cenário específico, diante de uma coisa que aconteceu, diante de uma coisa que ele fez, que ele sabia qual era a consequência, mas por que então que ele continua reproduzindo essa situação se quando você aparece, ele está com o rabo no meio das pernas, ele está cabisbaixo, ele está com medo, ele está se escondendo? Eu acho que o ponto mais importante, e acho que é isso da live toda que a gente vai falar aqui, é a gente entender o que a gente quer que o nosso cão sinta, o que a gente quer que o nosso cão demonstre pra gente, na nossa presença, independente do que foi que ele fez, do que foi que aconteceu. Entenda que para que ele mostre aquilo, já existe um histórico. Essa situação já foi imposta para ele. Ele já sofreu consequências daquilo. E aí, pior que isso, é se o cão continua repetindo essas situações, é porque ele não conhece outra forma. Ou seja, ele só sabe se relacionar com aquela situação, com aquele contexto, daquele jeito. A única consequência que ele conhece é a consequência que vai gerar um medo nele, que vai gerar uma submissão, uma apreensão, uma ansiedade de não saber o que vai acontecer ou de ficar preocupado para não sofrer essa represália. Eu acho que o mais importante de tudo é sempre isso. O cão demonstrar um comportamento que demonstra uma submissão, um medo, uma apreensão, é porque a gente já infringiu isso a ele. A gente, de alguma forma, mesmo que seja algo impensado, você provavelmente infringiu isso ao cão, ou infligiu, não sei qual é o termo correto, você colocou isso na vida do seu cão, você criou esse relacionamento. Sempre que a gente fala de consequências das coisas que os cães fazem, a gente precisa fazer sempre uma soma básica de uma coisa mais outra, o famoso 1 mais 1. Então, se o cão apresentou, no final dessa conta, o comportamento de medo, de apreensivo, de ansiedade, é porque ele já fez essa soma, já existiu essa situação antes. A sua presença e um cocô no meio da sala, sei lá. Então já existiu isso, já existiu uma consequência, o cão fez 1 mais 1 e toda vez que isso acontecer, ele vai reagir da mesma forma. Ele vai apresentar os mesmos comportamentos.
Então é importante a gente entender em que lado da situação a gente está. Em que lado a gente está? Ao lado do cão para ajudar o cão? Será que a gente está ali para julgar o cão? Para acreditar que o cão fez aquilo porque ele queria te desafiar? Ou porque ele sabia que aquela era a consequência e ele fez mesmo assim? É importante a gente entender a cabeça do cão, a rotina onde ele está inserido, as formas de comunicação que a gente oferece para os nossos cães e principalmente as interações que a gente tem com o nosso cão. Então, se o seu cão enfiar o rabo nas pernas, o rabo no meio das pernas, na sua presença, independente de qual seja o cenário, é legal você ligar uma antena e ligar um sinalzinho de alerta, porque o seu relacionamento com o seu cão tem alguma deficiência aí. Tem algo muito errado acontecendo. Se o seu cão chega ou você chega e ele está cabisbaixo, independente do que aconteceu, você está sendo a pessoa responsável por aquela emoção acontecer. Se ele vai se esconder, pior. Olha que situação ruim que você está criando com o seu cão. Então, sim, sem dúvida nenhuma. Aí vou voltar para o lado mais cético aqui, do mesmo jeito que eu falei na primeira pergunta. Os cães sabem a consequência daquilo que acontece. Porém, ele não conhece outra forma. Os cães só vão repetir as coisas que trazem algum benefício para ele, mesmo que dentro desse benefício exista uma interação ruim. É porque ele não conhece outra forma, ele não sabe o que fazer diante daquela situação. Então é esse o recado que a gente precisa ter sempre e que eu preciso passar para vocês. Não sei, faz sentido para vocês? Podem colocar aí. Não esqueçam de dar a opinião de vocês com relação à pergunta de hoje, que é em qual situação colocamos a culpa nos cães. E aí pode ser a culpa do jeito que você quiser, uma culpa boa, uma culpa ruim, uma situação boa, uma situação ruim. Você coloca aqui na interrogação, que daqui a pouquinho, depois dessa próxima pergunta, eu já vou falar sobre isso. E vamos seguindo com a nossa live aqui. Boa noite a todo mundo. Nossa, eu nem sei se eu falei boa noite, às vezes eu esqueço. Agora já passou 15 minutos da nossa live e eu falando boa noite. Sou muito educado. Aqui tem gente entrando. Como tem gente entrando, a gente continua falando boa noite. A próxima pergunta. O cão sabe o que é certo e o que é errado? Tadadã. Sim. Eu vou chutar, vou colocar dessa forma. Que sim. A gente precisa entender que o cão vai repetir aquilo que traz algum benefício para ele. Todos os comportamentos que o cão tem, a não ser que seja diante de uma situação muito nova e o cão não tem comportamentos ainda, habilidades para poder lidar com as situações, nessas situações ele pode ainda correr alguma situação que ele não queria que acontecesse. Porém, a partir do momento que ele já tem o histórico, ele já passou por aquilo, ele vai tomar as decisões baseado naquilo que dá certo para ele. De alguma forma dá certo. E aí qualquer coisa que você for imaginar no que o seu cão faça, os comportamentos que ele tem, as atitudes, o que ele faz ou o que ele deixa de fazer, é porque na cabeça dele aquilo é certo. Tudo aquilo que ele fez, o que ele deixa de fazer não. O que ele fez é porque para ele tem algum resultado que é importante, que significa algo para ele, que traz algum benefício de alguma forma, por mais estranha que possa parecer, como por exemplo tomar a sua bronca, ele enfiar o rabo no meio das pernas. Ele criou essa situação existiu, mas ele quis que acontecesse isso porque era a única forma que ele sabia. Então na cabeça do cão, aquilo é o certo. Então quando ele faz alguma coisa, é porque para ele é o certo. É o que ele conhece como certo. É a forma como foi apresentado aquela sociedade, aquele contexto, aquela rotina para ele. É o jeito certo de fazer. Por mais que a gente ache que a gente pode dar uma bronca no cão, ou agredir um cão, ou punir de qualquer forma que seja o cão, a gente achar que a gente está ensinando para o cão que é errado aquilo que ele está fazendo, se só existir isso no relacionamento, ou a maior frequência for desse tipo de situação, isso vai se transformar no certo para o cão. Ele vai continuar fazendo isso, porque é a forma que ele entendeu que funciona esse relacionamento, essa sociedade, essa família, essa comunidade onde ele vive. É isso que a gente precisa sempre levantar em questão. O cão nunca vai fazer uma coisa que só traga malefícios para ele se ele tiver uma outra opção. Se ele tiver uma outra opção, ele vai buscar sempre essa outra opção. Só que se aos seus olhos isso é uma coisa que você não quer que o cão faça, você precisa dar outra opção. Uma opção muito mais vantajosa para o seu cão. Senão ele vai continuar fazendo. Então ele tem a noção sim de que é certo e que é errado, no mundo dele. As coisas que são erradas para ele, que não trazem benefícios nenhum, que fazem muito mal, ele vai evitar fazer. Ele vai buscar sempre as coisas que são as certas para ele.
dentro da nossa ótica pode existir essa questão de que isso que o cão está fazendo é errado e isso que ele fez é certo. Só que se ele está fazendo isso aqui que para você é errado, é porque na cabeça dele e dentro da sociedade que foi apresentada para ele, aquilo é certo. É aquilo que ele precisa fazer. Então o cão sabe sim o que é certo e o que é errado. Só que você nunca vai ver um cão fazendo uma coisa que é errada. Porque isso traz malefícios, isso não traz coisas boas. As experiências são ruins. Ele não vai se colocar nessa situação. Só se você colocar ele nessa situação. Por exemplo, imagina um cão que não gosta, tem uma experiência ruim em tomar banho. Ele não vai ficar se enfiando embaixo de torneira, embaixo de chuveiro, embaixo de chuva. Ele não vai fazer isso porque para ele é errado, faz mal para ele. Ele vai fazer se ele gostar. Só que aí se você colocar ele nessa situação, ele é obrigado a participar disso. Ele não tem escolha. Então para ele acabou fazendo e precisando fazer uma coisa errada porque você colocou ele nessa situação. Olha como é importante a gente entender como funciona a cabeça do cão, como que funcionam as interações aqui dentro da cabeça do cão. Até fiz uma minhoquinha aqui. Vamos continuando aqui agora com a pergunta do dia, que é em qual situação colocamos a culpa nos cães? Eu vou ver as opiniões de vocês podem ir colocando enquanto isso. Boa. Vou já pegar essa primeira aqui, ó, que tem a ver, é bem interessante. Quando o cão come comida em cima da mesa. E aí eu vou colocar aqui, como é óbvio, mas só para deixar mais especificado, que é bem provável que seja a comida que não é a comida dele. Que não é aquilo que normalmente ele come. É uma coisa que, teoricamente, não era para ele comer. É uma coisa que é errado ele comer. Ele não pode comer aquilo. Só que, se ele precisou tomar essa atitude, agir dessa forma, para ter acesso a esse recurso, e aí vamos falar da comida, mas pode ser qualquer outra coisa que ele queira pegar por algum motivo, é porque dentro da rotina dele existe uma falha. Existe um problema, e principalmente com relação à alimentação. E em segundo, com relação a autocontrole. O cão não consegue se controlar diante desse estímulo. E aí, se você quiser colocar a culpa no cão por ele ter feito isso, quais foram as opções que a gente deu para o cão? Primeiro, provavelmente uma rotina de alimentação, um manejo alimentar ruim para essa vida desse cão, para esse cão específico, que fez com que ele precisasse buscar outras formas de alimentação desse recurso. A segunda situação foi que a gente não preparou o nosso cão para estar diante desse estímulo e conseguir se controlar. Conseguir evitar porque estava sendo suprido de outra forma, ou seja, a alimentação está bem feita. Ele está se alimentando corretamente, dentro dos horários, a quantidade certa. Só que dentro daquele estímulo, que é uma coisa que ele gosta, ele tem apetite para isso, você não ajudou ele a desenvolver esse autocontrole. Então onde que está a culpa do cão nisso? Se ele estava simplesmente fazendo uma coisa que ele precisava fazer naquele momento. Que era uma coisa que trazia benefícios para ele. E provavelmente muito mais benefícios do que não ter acesso àquilo. Olha como a gente não pode colocar nessa situação, principalmente, a culpa no cão. Ele não tem culpa nenhuma. O que ele fez foi o que ele achava que era certo, o que trazia benefícios para ele, porque ele não conhecia uma outra opção mais vantajosa do que aquela. Ou ele não conseguia se autocontrolar, ter esse controle sobre os próprios instintos dele, o que é ruim para a saúde mental do cão. Mas é super comum, tá? O que eu tô falando aqui, ó, são situações que vocês dão as opiniões também, não fui eu que coloquei isso aqui. Mas eu tinha colocado também porque eu sei que é muito comum, infelizmente, as pessoas colocarem a culpa no cão e darem broncas no cão e dar punição nos cães, o que quer que seja que você acha que vai funcionar, por causa de um cão que comeu uma comida, subiu numa mesa para pegar alguma coisa. Então é muito comum isso acontecer, mas a gente precisa entender que o cão não tem culpa nenhuma. Primeiro, e aí eu vou ter que pintar uma outra situação, se você está achando ainda que a culpa é do cão, imagina que você já teve esse histórico, você já presenciou isso, do seu cão subir e comer comida na mesa. Que opções você tem? Se você não quiser ajudar o seu cão a resolver esse problema, dar ferramentas para que ele consiga fazer isso, melhorar rotinas do seu cão, o que você precisa fazer? Primeiro de tudo, não deixar a comida em cima da mesa. Segundo de tudo, tirar as opções de acesso à mesa. Se o seu cão precisa de uma cadeira para subir na cadeira e subir na mesa, você tira as cadeiras. Se não tem essa possibilidade, você não deixa a comida exposta ali sem supervisão. Que culpa tem o cão? Olha como a gente quebrou todas as barreiras. Pelo menos acho que a gente quebrou, né? Pensando nisso. Enfim,
Enquanto vocês também dão a opinião de vocês aqui sobre em qual situação colocamos a culpa nos cães, eu vou também dar a minha opinião aqui, que eu acho que é provável acontecer. Quando o seu cão, aí eu vou falar o seu cão morde alguém. Eu vou falar porque eu já vivenciei isso também nos meus tempos de Beto. Não chegou a morder, mas a Kika, ela avançou numa criancinha que veio fazer carinho nela. E aí qual foi a minha atitude? Foi puxar a guia da Kika, foi dar bronca na Kika. Ou seja, eu coloquei completamente a culpa do que aconteceu com ela nela. Eu joguei a culpa nela, porque ela mordeu alguém, avançou em alguém. Então é importante a gente entender esse cenário também. Por quê que o cão precisou demonstrar essa situação? Primeiro de tudo, e provavelmente, porque o espaço desse cão foi invadido, de alguma forma. Por isso ele precisou demonstrar ter esse comportamento, né, de mostrar uma insatisfação, um desconforto com essa invasão. E se ela precisou fazer algo pior, chegar a morder a pessoa, é porque todos os outros sinais que ela poderia apresentar não funcionaram. Não foram entendidos pelas pessoas, principalmente. Porque aqui eu estou falando de morder alguém, morder uma pessoa. Nem vou falar de outro cão, embora o cenário é bem parecido. Então, o que aconteceu foi que as pessoas não respeitaram o espaço. Não respeitaram os sinais de desconforto daquele cão. E principalmente eu, naquele caso, que estava com a coleira, não dei opções para a Kika. Permiti que aquilo acontecesse. Não preparei a Kika para ser invadida nesse espaço, para ter controle, para saber que a sociedade funciona desse jeito, para aceitar ser tocada por uma pessoa, seja de frente, seja nas costas, não importa. Olha como toda a responsabilidade caiu em mim. Que culpa eu vou colocar no cão que morde alguém? Eu não posso colocar a culpa no cão. A culpa é das pessoas que estão com aquele cãozinho, que não prepararam o cão para essas situações. E principalmente se ele já está mordendo, é porque não respeitaram os outros sinais. Invadiram e desrespeitaram demais o espaço desse cão. E ele precisou ter outras formas para demonstrar isso. E diante disso, as situações continuaram acontecendo. E aí a gente até volta na questão do certo e errado. É errado o cão morder alguém? É muito errado. Dentro da nossa sociedade ainda, é muito errado porque machuca. Mas é muito errado porque a gente não respeitou as comunicações, os sinais que o cão estava passando. Então na cabeça dele era certo. Porque ele precisava fazer aquilo para colher os benefícios daquela ação. Seja afastar a pessoa, seja impedir que aquilo acontecesse, evitar, né, acabar com aquela situação. Então na cabeça do cão era o certo. Por isso que ela fez, por isso que o cão fez aquilo, de avançar e morder em alguém. Porém, a gente põe a culpa no cão quando o cão morde alguém. É muito comum a pessoa pegar e falar, por que você mordeu? Não é pra fazer isso, coisa feia. Sei lá o que as pessoas acabam falando pros cães aí por causa disso. Já perceberam isso? Já fizeram isso e conhecem isso? Acha que isso realmente acontece? Afinal de contas, estamos falando aqui sobre vou pôr a culpa no cão. E essa é uma situação clássica, que as pessoas vão colocar a culpa no cão sim, quando o cão morde alguém. Bé. Vamos seguindo aqui. Eu vou entrar no assunto aqui, só para poder ilustrar um pouco também toda essa situação de culpa, a nossa responsabilidade. Eu gosto de colocar como o poder do não. A gente tem muito comum na nossa sociedade atual, inclusive, de colocar... a Gabi até colocou, a culpa nunca é do cão, que bonitinha. E aí a gente tem como situação o poder do não, que é a gente utilizar essa palavra não. E aí tô falando não, mas você pode usar qualquer outro tipo de aversivo para o seu cão. O não, ele vai estar configurado ali como uma coisa para impedir o seu cão, para atacar o seu cão psicologicamente. Então já existia um histórico ali para que esse não começasse a ter poder, e você toda hora utiliza essa palavra, porque para você aquilo funciona. Imagina que já existiu todo um histórico por trás daquele não, que já trouxe coisas ruins para o seu cão. Então sempre que esse não aparece, o seu cão demonstra todos aqueles comportamentos que a gente falou lá no começo. Ele bota o rabo no meio das pernas, ele fica cabisbaixo, ele fica submisso, ele vai se esconder, ele foge. Olha o tanto de reação que a gente colocou no nosso cão, negativas e ruins, por causa de uma palavra. E aí eu vou até aprofundar um pouco mais para a gente entender mais esse poder desse não, né? Que a gente se acha no poder, ter um poder de falar não para o cão e o cão não fazer determinadas coisas. Agora imagina na cabeça do cão.
entendendo aquele conceito de certo e de errado para o cão, que ele sempre vai fazer o que ele acha que é certo, o que para ele funciona. Então, se ele está fazendo alguma coisa que para você, aos seus olhos, é errado, e você precisa dar uma bronca no seu cão para que ele pare de fazer aquilo, que opção você deu para o seu cão para ele atender aquela necessidade que ele estava apresentando naquele momento? Se ainda não ficou claro, imagina o cão roendo o pé de uma cadeira ou de qualquer outro móvel. O cão está ali roendo. Existe uma necessidade. O seu cão está apresentando uma necessidade e buscou alternativas porque você não ofereceu. E aí você fala não. Já existe um histórico sobre isso. Ele vai parar, ele vai se assustar, vai criar toda uma emoção negativa no seu cão. Só que a necessidade que ele precisava naquele momento não foi suprida. Você não deu isso para o seu cão. Você só impediu que ele fizesse algo que ele precisava, que para ele era certo. Olha que interação, vou falar até ridícula, que a gente criou com o nosso cão. Você impedir o seu cão de fazer algo que é importante para ele naquele momento, porque você não deu outras opções para ele. Então olha como esse poder no não é o poder mais fajuto que existe na nossa sociedade de cães, com os cães. Vou falar dos cães. A gente utilizar uma palavra para impedir o cão de fazer alguma coisa, de gerar uma emoção ruim no nosso cão, simplesmente porque a gente não consegue apresentar uma outra opção que vá trazer mais benefícios para o nosso cão. Então fica sempre atento com isso, tem tudo a ver com a gente pôr a culpa no cão, porque se você precisa, ou se você acha que a única forma de ajudar o seu cão é falando um não para ele, é porque você está colocando a culpa nele. Você acha que ele está fazendo aquilo e está precisando de um não. Que culpa tem o seu cão nesse momento? Então tudo gira em torno dessa culpa aí. Meia culpa. Lembrando que a pergunta do dia é essa aqui que está aqui embaixo. Em qual situação colocamos a culpa nos cães? É legal você dar a opinião de vocês aqui também, uma coisa que você já viu, ou que você faz, ou que você imagina que a gente vai colocar a culpa no cão. Põe aqui na interrogação, que daqui a pouquinho a gente já fala sobre isso também. Enquanto isso, enquanto vocês vão dando a opinião de vocês, eu vou entrar em outro assunto aqui, que é como lidar com o cão culpado. E eu coloquei 3 situações. A gente dar bronca no cão, ignorar ou ensinar o cão. E aí eu já estou colocando como cão culpado, imaginando que a gente já entendeu tudo aquilo que a gente já passou por aqui, dessa culpa que o cão, do que é certo, do que é errado, das consequências. Só que como que a gente lida com isso? Eu acabei de comentar aqui sobre o poder do não. A gente dar bronca. Quando eu falo dar bronca, eu, Beto, estou incluindo todo e qualquer aversivo que você vai colocar. Seja um barulho que você vai fazer, seja uma pancadinha que você vai dar no seu cão, seja uma pancadona, seja uma coisa que você vai falar para ele, não importa. Tudo isso para mim é uma bronca. Tudo que você faz alguma coisa que seja negativa para o seu cão, que vai trazer uma emoção ruim para ele, é uma bronca. Será que é dessa forma que a gente lida com uma coisa que o cão precisou fazer? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum a gente faz isso com o cão. Se o cão fez alguma situação que para você era errada, e já existe um histórico para que o seu cão apresente um comportamento submisso, apreensivo, com medo de você ou do que vai acontecer, você vai achar que é uma culpa. Ele está se sentindo culpado. E aí, nesse momento, você pega e dá mais uma bronca ainda, coloca mais um aversivo, mais uma coisa negativa, mais uma consequência ruim em cima daquilo. Que cenário é esse que você está querendo criar para o seu cão, para o relacionamento com o seu cão? Para ele te olhar e estar sempre apreensivo e ansioso e temeroso do que pode acontecer com você, o que você pode trazer para ele? Então é importante a gente entender isso. Com bronca, a gente não resolve nada para o cão. A gente talvez resolva aos nossos olhos, coisas que ajudem o nosso ego, da gente acreditar que estamos resolvendo uma situação. Bronca só piora a situação do cão, principalmente no relacionamento com você. A segunda opção para a gente lidar com uma coisa que o cão fez e você não queria que ele fizesse. Ignorar. Você ignorar o que aconteceu e bola para frente, não vou falar nada com o meu cão, vou resolver aqui o problema que aconteceu e vamos seguir a vida daqui para frente. Também, ao meu ponto de vista, não é a melhor forma de lidar com isso. De jeito nenhum. Você ignorar que o seu cão está fazendo algo que pode até de repente machucar ele ou ser ruim para ele, você permitir que isso continue acontecendo, quando você ignora, é isso que você faz. Você continua permitindo, tudo bem, não tem problema ele fazer isso, me incomoda, mas não é tanto assim.
não vou fazer nada para mudar isso, não vou apresentar outras opções, dar novas habilidades, apresentar novos comportamentos. Vou deixar. Não tem problema nenhum eu chegar e ele ter... Vou chutar uma situação aqui, tá? Eu chegar e ele ter derrubado um vaso. Ah, não tem problema, esse vaso aqui a gente arruma, compra outro, limpa, não tem problema. Mas se isso aconteceu isso, se ele precisou fazer aquilo, qualquer que seja o motivo, ele não sabe outra coisa para fazer. Ou ele não tem outras opções. E aí você ignorar, você é o famoso, você está colocando a sujeira para debaixo do tapete. E o seu cão está precisando da sua ajuda naquele momento. Ele está precisando saber lidar com alguma situação em que ele se viu ali diante de uma situação e não sabia o que fazer, a não ser fazer o que ele fez. Que para ele era o certo, independente da consequência que isso acontecer. Ele só conhecia aquilo. Se você ignorar, você está jogando a qualidade de vida pro seu cão, do seu cão lá para baixo. A qualidade de vida do seu cão vai lá embora. Porque você ignora e não ajuda ele diante de uma dificuldade que ele está apresentando. Olha como é importante a gente imaginar dessa forma também. E aí a terceira forma da gente lidar com o cão culpado é a gente ensinar o nosso cão. Essa sempre foi e sempre será a melhor opção. Se você se viu diante de uma situação que o seu cão fez algo que gerou uma consequência ruim para você e para ele também, no caso, você precisa ensinar para ele como se portar ou como se comportar diante daquela situação, dar e desenvolver habilidades para que o seu cão consiga lidar naquela situação, seja um instinto, por exemplo, como a gente falou da comida na mesa. Se você não quer que o seu cão pegue comida na mesa, porque você não quer que ele coma aquela comida, ou por qualquer motivo que você tenha aí de não querer que o cão coma a comida em cima da mesa, você precisa ajudar o seu cão a lidar com esse estímulo. Você precisa oferecer alimentação de forma coerente com aquele cão, que seja uma alimentação adequada para aquele, balanceada para aquele cão. Se não for dessa forma, você vai estar ignorando. Você não vai estar resolvendo a situação. Então a melhor forma de você lidar com alguma coisa que o cão faz, e que aos seus olhos seja pior, seja uma coisa ruim, é ensinar o cão, então, como ele deve fazer. Como ele deve atender aquela necessidade, como ele deve se comportar diante daquela situação. Esse é o nosso papel. Podem dar a opinião de vocês aí em qual situação colocamos a culpa nos cães. Porque aí daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A próxima pergunta. Essa daqui, eu acho que eu já falei bem, vou só pavimentar aqui o meu terreno. Sentir culpa é saudável para o cão? E aí eu nem vou entrar nesses detalhes que a gente falou aqui, se é realmente culpa, se não é, se aos nossos olhos a gente entende como culpa. Mas vamos naquele cenário que eu falei até agora. Para o cão, para você, ser humano, entender que o cão está se sentindo culpado de alguma coisa que ele fez, ele está apresentando para vocês comportamentos que demonstrem isso. Que são, na maioria das vezes, comportamentos de apreensão, de ansiedade, de submissão, de medo. Será que isso é saudável para o cão? Ele se sentir dessa forma, e pior ainda, se sentir dessa forma diante da pessoa que é a pessoa da família dele, que deveria ser a pessoa melhor amiga dele? Será que é saudável para o cão ele ficar sentindo isso? Independente de ser com você, independente de falar, ah não, mas é com outra pessoa que chega que ele fica desse jeito. Como que está a cabeça do seu cão? Como é que está a qualidade de vida do seu cão? Se diante de uma situação qualquer que ela seja, ele começa a sentir emoções negativas. Ele começa a se colocar em situações de se colocar para baixo, né? De tristeza, de medo, de pavor até, de medo da própria vida. Se o seu cão se coloca numa situação que ele precisa sair, fugir, é porque ele acredita que a própria vida dele está em risco. Nunca isso vai ser saudável para o cão. E se você observar isso e não fizer nada, ignorar o seu cão por causa disso, ou der uma bronca por causa disso, você está piorando ainda mais a saúde desse cão. Saúde mental, saúde física do seu cão. Então nunca será bom para o cão apresentar esses comportamentos que são vistos por nós como culpa, qualquer que seja ela. Cabeça para baixo, rabo entre as pernas, fugir, todo comportamento ruim que você imaginar que o seu cão pode apresentar. E se um dia ele apresentar, a primeira coisa que você precisa fazer é resolver essa situação. Apresentar uma nova forma, uma outra opção para o seu cão. Dar habilidades para o seu cão, desenvolver cognitivo, social, psicológico, não importa o que você vai fazer. Mas não é saudável nunca para o cão ele continuar sentindo essas emoções, apresentando esses comportamentos de submissão, de medo e por aí vai.
Acho que a gente já tinha entendido, né, falando tudo que a gente falou aqui na nossa live, afinal estamos falando de pôr a culpa no cão, a gente já tinha entendido que nunca será saudável o cão apresentar esse tipo de comportamento em qualquer situação que seja. E a última pergunta de hoje, essa aqui eu já respondi, ó, de velho. Se o cão fez errado, de quem é a culpa? Rufem os tambores. A culpa é da pessoa ou a culpa é do cão? Aí eu vou colocar até de um outro cenário. Eu sempre gosto de trabalhar com várias vieses aqui quando a gente fala de cães. Porque cada rotina, cada pessoa entende de uma forma, enfim. Mas a responsabilidade tanto pode ser da pessoa como do cão, quando fez algo errado. E aí esse errado sempre vai ser o errado da nossa ótica. Aquilo que a gente acredita que é errado. Se o cão fez algo, lembra que a gente falou no começo da live sobre o cão saber a consequência daquilo que ele faz diante de um histórico que ele já tem daquilo? Ele continuar fazendo aquilo é porque para ele é certo. É a forma como ele conhece de se relacionar dentro daquela situação, com aqueles objetos, com aquelas coisas que estão acontecendo, aquele contexto. É a forma que ele conhece. Na cabeça dele não é errado. Na nossa é. Só que se ele continua fazendo, a culpa é dele. Porque ele sabe o que vai acontecer. Ele está buscando aquela consequência. Por pior que ela seja, é a única que ele conhece. Então foi ele que fez aquilo. Então existe uma culpa do cão. Por mais míope que a gente olhe para essa situação, existe uma culpa do cão. É ele que continua fazendo esse comportamento. Só que, por que ele continua fazendo esse comportamento? Porque nós não demos outras opções. A gente não soube observar que o cão estava dizendo pra gente, mostrando pra gente, e ficou ignorando, ou tratando de uma outra forma, ou deixando pra lá, ou insistindo naquelas broncas, naquele problema ruim, e as coisas continuaram acontecendo. Então, quando ele faz algo errado, o cão tem uma parcela de responsabilidade dele ali, porque é a única coisa que ele conhece e ele que está fazendo. Então tem uma culpa dele. Só que a maior parte é da família, é da pessoa que está junto com esse cão. Porque se ele continua fazendo essa coisa errada a seus olhos, é porque, insistimos em falar aqui, ele não tem opções. Você não deu outras alternativas, ele não sabe o que fazer diante daqueles estímulos, dentro daquele contexto, naquela situação. Então a culpa de quando faz alguma coisa errada ao cão é sempre nossa, é sempre das pessoas. Mesmo que seja a primeira vez que o cão fez aquilo. A gente pode até imaginar isso, né? Ah, eu não sabia que ele ia fazer isso. Ah, eu deixei meu cão sozinho, eu não sabia que ele ia fazer essas coisas. Por que você não sabia? Você não preparou o seu cão para isso? Você não ajudou para que ele conseguisse ficar dentro daquelas situações? Não deu habilidades, comportamentos, habituação, apresentou o lugar corretamente para ele, a situação corretamente? Então é muito comum a gente jogar a culpa no cão, principalmente quando é a primeira vez que acontece. Porque você não sabia. Eu não sabia que ele ia agir dessa forma. É muito comum a gente fazer isso e acabar jogando a culpa no cão, sendo que quando ele faz alguma coisa, a responsabilidade está sempre aqui, ó, sempre nas pessoas que estão ali com ele. A própria Gabriela já tinha colocado aqui, ó, a culpa nunca é do cão. Será que ela, não sei se ela tá ainda, Gabriela, será que ela acha que o cão tem uma parcela de culpa também? Porque é ele que faz? Olha a besteira isso que eu falei, né? Às vezes eu não gosto de ser muito ditador, muito incisivo e falar, não, o cão não tem culpa, tal. Eu fico abrindo esses parênteses e tem pessoas que se agarram nesses parênteses de, não, Beto falou que o cão também tem culpa, então eu posso botar a culpa nele. E às vezes eu me arrependo de falar essas coisas, de abrir esses mini parênteses. Vamos para a pergunta. Em qual situação colocamos a culpa nos cães? Vamos ver a opinião de vocês. Ainda dá tempo de vocês responderem aqui. Quando ele destrói objetos, essa é muito comum, essa é tradicionalíssima. Quando o cão faz alguma coisa e quebra alguma coisa, destrói, seja derrubando coisas, seja mordendo coisas, como a gente falou agora há pouco, é muito difícil a pessoa assumir essa responsabilidade, assumir essa culpa, entender o lado do cão, o porquê ele está fazendo aquilo, qual a necessidade que ele teve de fazer aquilo, o que a pessoa não ofereceu para ele. Então isso sim, é muito comum a gente colocar a culpa no cão quando ele destrói alguma coisa. A primeira coisa que a gente faz é falar que ele fez de propósito, que ele sabia que não era para fazer aquilo, por que ele fez aquilo, mal criado, sei lá, acho que é esse o termo que usa, né, mal criado.
bagunceiro, sei lá, um monte de adjetivos a gente acaba colocando no cão, jogando a culpa no cão por ele ter destruído alguma coisa. Será que esse não foi um histórico que você mesmo apresentou para o cão? Que a própria pessoa ofereceu para o cão e permitiu que ele entendesse como uma coisa certa a se fazer? Uma vez ele fez, ou precisou fazer, recebeu uma bronca, e vamos entender de novo dessa forma, recebeu uma bronca, recebeu uma punição, uma coisa ruim que você quis dar para ele, porém, essa necessidade não era suprida de outra forma. E ele precisava continuar fazendo aquilo, mesmo com a consequência negativa que acontecia, porque ele não conhecia outra forma. Então, quando ele destrói objetos, é muito comum, sim, a gente colocar a culpa no cão, falar que ele fez de propósito, e a gente precisa olhar por outro ângulo, pelo ângulo do cão, o porquê ele precisou fazer aquilo. O que está faltando nessa rotina do cão? Que dificuldade ele tem que ele não consegue lidar, se que não seja dessa outra forma, destruindo alguma coisa? E aí qualquer que seja o objeto, a forma como foi destruída, não importa. A culpa é nossa. Vou continuar utilizando as palavras de Gabriela aqui, que a culpa nunca é do cão. Deixa eu dar a minha opinião também, mas vocês também podem dar a opinião de vocês, em qual situação a gente coloca a culpa do cão. Eu tinha colocado aqui, ó, roubar comida, que a gente já falou. Eu tinha colocado derrubar coisas, que é mais ou menos o que a gente falou aqui agora. Falei de morder alguém, a gente põe culpa no cão. Aí eu vou colocar mais um aqui, ó, que é quando o cão foge de casa. Quando o cão foge de casa, a gente põe a culpa no cão. Mas sem dúvida nenhuma, principalmente porque a gente não sabe o que fazer. Principalmente porque a gente fica com medo, a gente fica apreensivo, a pessoa fica nervosa, então ela automaticamente vai jogar a responsabilidade no cão. Por que você fugiu? Volta aqui, coisa feia, pega e põe na coleira, puxa, pega no colo, agarra, sei lá, milhões de coisas, porque eu também já fiz. Eu também já fiz esse tipo de coisa. Já até contei a história do Scooby aqui, que ele fugiu, a porta abriu, ele e eu fui atrás dele, agarrei ele com a força que eu tinha, provavelmente eu machuquei ele me mordeu. Ou seja, foi um caos. Mas a gente faz isso porque a gente está completamente numa impotência. A gente não sabe o que fazer. E aí, ao invés de a gente assumir essa responsabilidade, observar a situação, conhecer um pouco melhor os cães, entender o porquê aquilo está acontecendo, a gente põe a culpa no cão. Quantas vezes eu já não fui em casas e a pessoa fala, eu vou segurar ele para você abrir a porta, porque senão ele foge. Ó, vou segurar ele, porque senão ele foge. Olha quanta culpa a gente jogou mesmo sem perceber. Então, quando o cão foge, a primeira coisa que a gente precisa entender é por quê? O que está faltando ou o que lá fora tem de melhor que eu não consigo oferecer aqui em casa? O que está faltando nessa rotina do cão para ele querer ir lá para fora? Ou, a outra situação que sempre é importante a gente levantar também, por que esse cão não está conseguindo lidar com esse estímulo? Por que ele não consegue se controlar diante dessa porta que abre, desse portão que abre, desse espaço que aparece para ele? O que está faltando eu fazer com esse cão? O que eu preciso ajudar? Como é que eu ofereço um outro comportamento para ele? Uma outra forma de lidar diante dessa situação? É isso que a gente precisa olhar. Mas é muito comum a gente colocar a culpa no cão quando ele foge. E aí vira os adjetivos. Esse cão fujão. Esse cão é muito fujão, hein? É muito normal. Olha a culpa que a gente joga no cão. Ainda estereotipa o cão como o cão que foge. O que ele está querendo te dizer? Vamos continuar aqui, ó. Podem dar opinião. Acho que agora eu não vou ver mais não, senão a gente fica sem tempo. Já era, fui bem. Agora eu não vou ver mais as respostas de vocês. As opiniões de vocês, né? Mas já valeu o pessoal que votou aqui, destrói objetos, o outro era de comida em cima da mesa. Enfim, é muito comum, quando a gente se vê dentro de um cenário para colocar a culpa no cão, a gente estar dentro de uma armadilha. Que é uma armadilha que eu considero como uma armadilha da desculpa. É você arranjar como desculpa uma situação para justificar o que o seu cão faz. Então, por exemplo, como eu falei lá no começo, o cão que não aprende. Então, se o cão não aprende, uma raça específica. Vou falar do Beagle de novo, que eu já ouvi isso. Então, a pessoa fala, você pega um Beagle, você tá com um Beagle, a pessoa fala, não, Beagle não aprende. Aí você cai nessa armadilha de desculpa. Você cai nessa situação de sempre acreditar que não adianta você ensinar coisas para o seu cão, apresentar novos comportamentos, novas situações, porque ele não aprende. Você se acomodou. Isso é muito comum acontecer com raças. Algumas raças, determinadas raças, essa raça faz xixi fora do lugar. E aí você se acomoda numa armadilha e coloca o seu cão numa situação ruim.
Se ele está fazendo xixi num lugar onde você não quer que ele faça, primeiro de tudo, ele está entendendo que aquele lugar está certo. Segundo de tudo, você não está oferecendo o lugar certo da forma certa, dando essa opção para o seu cão, ensinando o seu cão. Você está ignorando, caindo na armadilha da desculpa, de achar que o seu cão, tudo bem, isso aqui é assim mesmo, é culpa dele, é culpa da raça. Olha como a gente joga a culpa no cão. E aí qualquer outra coisa que você possa imaginar, cães que são agressivos, cães que comem cocô, cães que são fujões, cães que são burros, cães que são inteligentes, inclusive. É uma culpa que você pode pôr no cão, de ele ser inteligente, e aí você fala, não preciso fazer nada, porque ele vai aprender as coisas sozinho, ele sabe tudo, ele fala a minha língua, eu falo, ele entende. Olha como você coloca a responsabilidade e a culpa de tudo que acontece no seu cão. Então é muito comum a gente cair nessas armadilhas, de a gente ouvir alguma informação, abraçar ela como verdadeira e não ajudar o nosso cão. Não olhar para ele com aquela intenção de, será que esse comportamento não está prejudicando a saúde dele, física, mental? Será que tem uma outra opção? Eu posso apresentar isso para ele? O que está faltando? Então é isso que a gente precisa sempre olhar e esquecer de não cair nessas armadilhas de desculpa. Para várias coisas. Ah, esse cão não late. Ah, esse cão late, é normal. Olha como a gente cai nessas armadilhas, infelizmente. E a gente acaba se acomodando e jogando a responsabilidade, colocando a culpa no cão. Enfim, vamos aqui agora, finalizando a nossa live. Eu quero colocar aqui, não é um passo a passo, mas é uma forma da gente evitar de colocar a culpa no cão. Como que a gente faz, então, para que a gente não fique colocando a culpa no cão? E aí eu coloquei aqui, ó, 3 etapas ou 3 coisas a se considerar em ordem de prioridades. A primeira delas é a gente assumir a responsabilidade. Essa precisa ser a mudança de consciência, a mudança de viés, para que você pare de colocar a culpa no seu cão por qualquer coisa que ele faça ou que aconteça diante da presença dele. É a gente assumir essa responsabilidade, entender que tudo aquilo que o cão está fazendo é reflexo das coisas que foram oferecidas para ele e principalmente das coisas que não foram oferecidas e apresentadas para ele. Então, se você assumir essa responsabilidade, logo de cara, você nunca vai colocar a culpa no cão. Então é o primeiro de tudo, é a sua prioridade. Agora, se ainda assim, você assumindo a responsabilidade de que a culpa é sua, só que você não sabe o que vai fazer, você não sabe como fazer, então qual seria a segunda etapa? Você entender o que o seu cão está querendo te comunicar. Se você presencia alguma coisa que o seu cão faz e não consegue entender o que ele está te dizendo, você vai continuar colocando a culpa nele. Por mais que você assuma essa responsabilidade, não é culpa dele. Mas se você não está entendendo e ele precisa continuar repetindo aquilo, é porque você não está entendendo a comunicação. E aí você vai continuar colocando, mesmo que sem palavras, você estará continuando colocando a responsabilidade no seu cão, a culpa nele. Se o seu cão, vou colocar de novo aqui o do xixi, faz o xixi no meio da sala quando você não está em casa. Você não está entendendo a comunicação do seu cão de que ele não sabe fazer o xixi no lugar certo quando você não está. Ou que ele está desconfortável na sua presença e não quer ir até o lugar de fazer xixi. Ou seja, existe uma comunicação que você, por não estar participando ali ou oferecendo outras coisas, não consegue entender. Então, se você seguir essa etapa de assumir a responsabilidade de que a culpa é sempre sua do que acontece, essa é sua responsabilidade, foi por isso que aconteceu. Segundo, entender o que o cão está querendo te dizer. Já que as coisas estão acontecendo, ele está fazendo coisas e as consequências estão vindo, o que ele está querendo me dizer? O que está faltando? O que eu preciso fazer? Essa é a segunda etapa desse processo para a gente evitar de colocar a culpa no cão. E a terceira, e não menos importante, tão importante quanto, é a gente desenvolver habilidades no nosso cão. O que eu quero dizer com isso? Principalmente, a gente desenvolver autocontrole no nosso cão. E quando eu falo de autocontrole, não é você colocar um estímulo para que o seu cão se controle. É você dar uma outra opção para ele. Por exemplo, se tem algo que ele quer que cai no chão e ele sempre vai pegar, vai ser sempre a culpa dele. Você sabe que a responsabilidade é sua, a comunicação está clara que eu quero pegar isso, só que você não desenvolveu a habilidade no seu cão para lidar com isso. Primeiro de tudo, você precisa oferecer para ele uma coisa melhor,
uma coisa que seja mais interessante por não pegar aquilo que caiu. Você precisa desenvolver isso no seu cão, desenvolver as habilidades do seu cão. Então é seguir essas 3 etapas aqui, ó, esses 3 critérios, que juntos é uma fórmula mágica para você ajudar o seu cão, mas dentro de cada perspectiva e de cada individualidade aí, é você, primeiro de tudo, assume a responsabilidade de tudo que acontece, é você que precisa resolver, o seu cão não tem culpa de nada. Segundo, entender o que o seu cão quer te comunicar com aquilo que ele está fazendo que você não quer que ele faça, para poder ensinar e ajudar e suprir o que ele precisa, oferecer de uma outra forma. E terceiro, desenvolver a habilidade do seu cão, para que ele consiga ter condições de lidar com estímulos diferentes, em situações diferentes. E aí eu estou falando também de habilidades físicas. Por exemplo, se movimentar. Tem cão que é muito grande e passa derrubando as coisas, porque ele não tem noção do corpo dele. Você precisa desenvolver essas habilidades. Você assumiu a responsabilidade, ele te comunicou que ele não sabia como balançar o rabo sem derrubar as coisas, e você agora desenvolve uma habilidade nele, para que ele saiba e conheça o corpo dele e se movimente da forma correta. Isso são as coisas mais simples, mas você juntando essas 3 situações, você nunca mais vai colocar a culpa no seu cão e nem vai precisar, porque as situações que geravam a famosa culpa vão deixar de existir. E aí sim, o seu cão vai ver em você a pessoa como a melhor amiga dele, que ajuda ele em tudo, que dá condições, que entende o que ele quer comunicar, que assume a responsabilidade, que desenvolve as habilidades do seu cão para que ele consiga lidar e fazer sempre as escolhas que são certas para ele e para a família dele também. Então esse é o nosso papel. Muito obrigado aí pela live de hoje, obrigado pessoal que participou, deu as opiniões aí. Nos vemos em breve em mais uma quarta-feira, mais uma live, mais um tema. Se tiver algum tema que você quer que eu faça uma live sobre isso, me manda no direct que eu faço com o maior carinho, preparo uma live falando sobre o assunto aqui pra gente ter informações e conhecer cada vez mais os nossos cães e nos tornarmos cada vez mais as pessoas melhores amigas dos nossos cães. Uma ótima noite para todos, beijos, né?